Oi pessoal, vamos fazer mais um desenho com a gente? O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai desenhar um TIE Fighter. Pra quem não sabe o que é um TIE Fighter, é uma nave do Star Wars. Bora começar? Vamos lá? Preparado? Sim. Canetinha na mão. Então vamos lá. A gente vai fazer essa nave espacial virada um pouquinho de lado, porque ela tem dois lados que são iguais e são bem retinhos. Então se ela ficasse de frente, a gente não ia conseguir ver muito bem. Então a gente vai fazer um pouquinho perspectiva, um pouquinho lateral. A gente vai começar primeiro desenhando um círculo, mais ou menos no centro da sua folha. Agora a gente faz um outro círculo dentro dela, um pouquinho oval. Pareceu um olho. Agora a gente vai fazer um outro redondo por fora dela, grandão, só que nesse lado direito aqui ele não vai ser redondo. Então a gente vai fazer quase que um círculo inteiro, mas a gente vai parar aqui. Mais ou menos um C, não é? Vai ficar parecendo um C, exatamente. É um C mesmo. Aqui um C parece um grande. C. Aí o ladinho desse lado aqui, o ladinho esquerdo do C, fica bem pertinho desse redondinho. Isso. Ótimo. Aí agora a gente vai juntar esses lados aqui, em cima e embaixo, só que a gente vai fazer um pouquinho curvo em duas linhazinhas separadas. Então em uma a gente faz um pouquinho curva, pequenininha, e depois a outra a gente faz de novo um outro curvinho. Isso mesmo. Agora aqui a gente vai fazer uns tracinhos, um pouquinho curvos, ó. Deixa eu fazer alguns, quanto... Ótimo. E agora aqui a gente vai fazer um outro curvo aqui para baixo. E um outro mais ou menos no mesmo trajeto, só que agora curvando para o outro lado, para cima, assim. Isso. Agora a gente vai fazer duas curvinhas, agora elas vão ser bem pequenininhas e um pouquinho diagonais. Então aqui a gente faz uma diagonal. Nesse lugar aqui onde a gente fez o primeiro biquinho aqui entre os dois, faz uma diagonal para cima, bem pequenininha. E a outra a gente vai fazer uma diagonal agora para a direita, só que ela vai curvar um pouquinho. Isso mesmo. Aí agora a gente vai fazer outra linhazinha aqui. Isso. E agora, para juntar esses aqui, a gente vai fazer um formato hexágono bem grandão desse lado. Hexágono é um polígono que tem 6 lados. Eles não vão ficar iguaizinhos, porque a gente tá vendo ele virado, ele tá um pouco de perspectiva. E a gente também não vai usar régua, mas se você quiser usar régua para ficar retinho, pode usar. A gente vai fazer a mão livre, não tem problema se ficar um pouquinho torto, né? É. Então, vamos lá. Agora ele vai ficar grandão esses traços que a gente vai fazer do hexágono. A gente vai mais ou menos aqui pro final da nossa folha e mais ou menos até aqui. Um pouquinho para baixo da metade desses dois pontinhos e a gente vai fazer uma linha diagonal. Só que você pode pôr um pouquinho mais para fora aqui para ela ficar um pouquinho diagonal. Isso. Então, a gente faz assim. Tem que encostar. Isso mesmo. Agora, outra com esse mesmo trajeto, só que indo para cima agora. Eu vou marcar também mais ou menos onde eu quero. Aqui em cima, mais ou menos. E agora eu vou ligar essas duas. Isso. Perfeito. Agora a gente vai fazer... Pode, tá ótimo. Agora a gente vai fazer uma diagonal pro lado direito e um pouquinho para cima, só que não tão grande, porque agora a gente vai fazer só a lateral disso.
Isso. Parece mais um triângulo isso Vai agora. ficar parecendo em alguns lugares fica parecendo um triângulo mesmo. E aqui a diagonal que a gente vai fazer aqui em cima, que é mais ou menos nesse tamanho aqui, só que ela é pra baixo, ó. Mais ou menos. Aí, tá bom. Aí agora outras duas diagonais grandonas pra juntar com esse daqui. Então aqui mais ou menos eu vou na altura dessa pontinha que eu fiz a junção aqui e vou marcar um pouquinho pra cima, um pontinho. Então mais ou menos isso. E aí agora você faz uma linha pra juntar esse e depois uma outra diagonal pra juntar com esse. Isso mesmo. Aqui dentro, a gente vai fazer umas formas geométricas que parecem um pouquinho com triângulo. Às vezes um pouco de um formato de trapézio. Vão ser umas formas geométricas que vão ficar aqui dentro. Então, eu vou começar fazendo quase que um triângulo de ponta cabeça aqui em cima. Aí, ao invés de ficar retinho aqui, eu vou juntar, ao invés de ficar pontudo igual um triângulo, eu vou juntar numa retinha. Aqui você pode seguir fazendo mais ou menos aqui. Aí, e lá em cima você junta os dois. Muito bem. Aí, agora aqui a gente faz um outro formato de trapézio. Vamos fazer um tracinho seguindo mais ou menos essa nossa retinha aqui. Aí depois um outro que vai seguir o trajeto desse lado aqui. Outra diagonal pequenininha e depois junta as duas. Ótimo. Outro trapézio agora aqui pra baixo, ó. Tracinho diagonal, seguindo mais ou menos o trajeto desse aqui que a gente fez de cima, mais ou menos o mesmo tamanho. Depois, uma diagonal pequenininha para baixo. Aí, agora, uma linha reta bem comprida até lá embaixo, seguindo mais ou menos o trajeto desse tracinho que a gente fez aqui. Depois, outra diagonal do lado até juntar. Um pouquinho torta. Isso. Aqui, outro triângulo, ou quase triângulo, né? Aqui a gente deixa a pontinha dele um pouquinho reto e junta. Muito bem. Aqui, mais um. Traço reto. Pra cima. Não é Um pouquinho reto. diagonal, um pouquinho diagonal, porque a gente tá fazendo ele um pouquinho de lado, né? Uma outra diagonal pra cima. Outro tracinho diagonal pra baixo. E aí, junta os dois. E o último agora aqui pra fechar esse espaço que tá sobrando aqui, que tá faltando. Uma diagonal pra cima, quer dizer, pra cima não, pra direita, né? Aí outra pequenininha, agora sim pra cima. Uma compridona até lá em cima. E depois junta as duas. Tá saindo, né? Uhum. Agora a gente vai fazer o lado daqui da espaçonave. A gente vai fazer duas linhas um pouquinho curvas, mais ou menos na altura dessa aqui que a gente fez. Essa, ó. Duas linhas um pouquinho curvas. Junta as duas com um pouquinho curvo também. Depois, uma diagonal pequenininha embaixo e uma diagonal pequenininha em cima. Pode deixar um pouquinho curvo também, se você quiser. E as duas, quando a gente for juntar, junta um pouquinho curvo. E depois fez um tracinho aqui no meio para dividir os dois. Agora a gente vai fazer desse lado um formato parecido com o que a gente fez aqui desse lado. Só que ao invés de estar vendo a parte de fora dele agora,
a gente vai ver a parte de dentro dele. Então, a gente vai fazer de novo um hexágono grandão. Então, mais ou menos seguindo esse trajeto que a gente fez aqui, ó, a gente vai fazer mais ou menos do mesmo tamanho pro lado. Exatamente aqui, ó, um pouquinho, pode marcar mais ou menos? Isso, pode ir um pouquinho mais para eles ficar atrás disso aqui, ó. Um pouquinho. Aí, tá ótimo. Então, uma diagonal aqui para cima e um pouquinho para direita. Aí, agora a gente vai fazer uma outra para cima, só até encontrar aqui, ó, essa bolinha. Muito bem. Agora uma diagonal grandona que vai lá pro lado esquerdo. Então, aqui eu vou marcar mais ou menos também o tamanho que eu vou querer fazer. Aqui, mais ou menos para ser um pouquinho menor, seguindo mais ou menos a altura desse daqui, ó. Então, a gente vai fazer uma linha que vai sair aqui dessa bolinha também. E vai um pouquinho diagonal pro lado esquerdo, mais ou menos na altura desse aqui que você fez aqui, um pouquinho mais baixo. Agora, outra diagonal que segue mais ou menos esse trajeto, só que aqui em cima, mais ou menos do mesmo tamanho que esse aqui, ó. Ótimo. E agora, o meio dessa aqui não vai ser muito no meio, porque a gente tá vendo ela um pouquinho de lado. Então, marca mais ou menos, ó, na altura, um pouquinho mais para baixo na altura desse daqui, vai um pouquinho pro lado, aqui, mais ou menos. Agora, você junta com linhas diagonais. E lá em cima também. Agora, a gente vai fazer esses formatos aqui, quase de triângulo e de trapézio, que a gente fez desse lado, a gente vai fazer aqui dentro, tá? Ó, aqui a gente vai seguir, então, o mesmo trajeto dessa linha que a gente fez aqui embaixo. Aí, a gente sobe bastante, um lado um pouquinho diagonal e o outro um pouquinho menos, e junta os dois. Muito bem. Aqui não vai aparecer inteiro, né? Ele aparece só um pedaço, então, a gente faz um tracinho diagonal para encontrar aqui com essa parte da nave, e depois a gente faz para baixo e outro para cima até encontrar de novo com essa parte da nave. E esse aqui em cima a mesma coisa, a gente não tá vendo ele inteiro, então a gente vai fazer um tracinho diagonal para cima. Aí a gente vai fazer um outro tração bem compridão até lá na ponta. E aí, depois, junta os dois aqui, seguindo mais ou menos o trajeto aqui. Ótimo. Outro triângulo, quase um triângulo, um trapézio de ponta cabeça. Aqui, a gente faz uma linha aqui seguindo esse trajeto de cima. Depois, uma diagonal para baixo, outra diagonal para baixo do outro lado. Pode vir um pouquinho mais para baixo até aqui, assim. Isso. E junta os dois. Muito bem, tá quase acabando. Agora, outra linha comprida, seguindo esse trajeto dessa linha que a gente fez aqui em cima na borda, ó. Agora, uma diagonal para baixo, um retinho para cima e junta os dois. E o último agora aqui embaixo, ó. Uma linha compridona, seguindo esse trajeto aqui. Ótimo. Uma outra para cima. Uma pequenininha que vai um pouquinho pro lado esquerdo da folha e junta os dois. Prontinho, conseguimos! Acabamos de desenhar a nossa TIE Fighter. É. E agora o que falta? Falta colorir.
Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Prontinho, acabamos a nossa nave espacial do Star Wars. Como ela chama mesmo? Ela se chama TIE Fighter. TIE Fighter. E aí, você se divertiu? Sim. Ficaram iguais nossos desenhos? Não. Tem problema isso? Não. Por quê? O que é mais importante? Mais importante é se divertir. E também a gente fez a mão livre, tem uns lugares que ficaram um pouquinho tortinho, mas não tem problema. Próxima vez quando a gente for desenhar, a gente vai fazer melhor, né? Quanto mais pratica, melhor fica. Até a próxima! Tchau!